Amém, irmãos, bom dia. Hoje eu vou compartilhar com os irmãos a porção da segunda semana do alimento diário, o dia da terça-feira, que tem por título A Raiz do Pecado. Então, o alimento diário começa falando, dos 10 mandamentos, aos quais os primeiros 5 mandamentos se resumem a amar a Deus. E os últimos 5 a amar ao próximo. Então a gente vê que o cumprimento da lei é o amor, Então nós não podemos desassociar a lei como um conjunto de ordenanças, Mas olhar sempre pelo ângulo do amor. A gente vê também um apreço ao Senhor, no mandamento de honrar pai e mãe, porque é o único mandamento que tem promessa, Que promete longevidade, Aqueles que honrarem, o pai e a mãe, honrar a sua origem. Porque honrar pai e mãe é honrar ao nosso Deus, porque Ele é a origem de todas as coisas. E, por fim, o alimento diário fala do item da cobiça, Que é o último item dos 10 mandamentos, mas se percebe que esse item não é só mais um item entre todos os itens dos 10 mandamentos, mas sim que esse item é a origem de tudo, O pecado, ele começa na cobiça, E então ele é a origem de tudo. Então, se eu cobiço o que o meu próximo tem, os bens dele, um dia posso cair no pecado de roubar, Se eu cobiçar a mulher do meu próximo, um dia eu posso cair no pecado do adultério. E por aí vai, Então a gente percebe que a cobiça, ela pode conceber o pecado, E a consumação do pecado é a morte, Porque o salário do pecado é a morte. Então, por um momento pode ser bom, o sentimento, mas acaba gerando a morte, E isso é uma coisa que nos destrói. E a gente vê, assim, que a gente tem que ter uma visão, Nós temos que saber, qual que é o nosso propósito aqui nessa terra. E o propósito aqui nessa terra não é acumular bens, não é ser bem-sucedido, Não é buscar essas coisas que o mundo oferece, E ela nos oferece exatamente para nos tentar, Para nos fazer cobiçar, Para nos induzir ao erro. Porque a cobiça é essa isca, E se nós permanecemos nela, o que acontece, O pecado jaz à nossa porta. Só que o Senhor deixa claro que nós podemos dominar, Quando estamos cobiçando, enquanto está nesse período de gestação, o Senhor nos deu o poder de dominar sobre isso, Através da sua vida. Porque a vida do Senhor só cobiça as coisas do Senhor, Não as coisas do mundo, não as coisas do homem, E a vontade do Senhor é perfeita, E ela só traz o bem. Então o Senhor deu esse poder de nós dominarmos sobre a cobiça, Então essa é uma chave muito importante, uma revelação muito importante que o Senhor nos dá, Que isso deve reger, a nossa vida cristã, Nós devemos estar atentos a esse item, desfrutar bastante do Senhor, porque quando desfrutamos do Senhor, nós só queremos as coisas dele, Nós conseguimos ter discernimento para ver que muitas vezes o mundo, as circunstâncias, irá nos fazer cobiçar alguma coisa, mas que nós podemos vencer através da vida que venceu, Então, uma boa terça-feira para os irmãos,
Um bom dia cheio de Cristo e muito desfrute. Amém.